Ainda sobre esse assunto, sobre essa corrida eleitoral, eu converso agora com o comentarista da CNN, Alexandre Borges. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Como vai? Tudo bem? Todos que estão assistindo o Sábado do CNN. Muito bem, estamos por aqui, hein? Entre um cafezinho e as notícias, como sempre. E 32 graus lá fora. 32 graus aí no Rio de Janeiro? Não tem uma nuvem no céu. Então aguarde que já quando acabar o plantão, você vai poder tirar aí o paletó, curtir um pouco a vida. Alexandre, as últimas 3 pesquisas Genial Quaest que a gente tem compartilhado, Genial Quaest, Datafolha e IPESP, perfeito, vieram praticamente iguais, não é? Dentro da margem de erro. Na sua percepção, e a gente quer ouvir o seu comentário sobre isso, o que elas indicam até agora? Elisa, há uma convergência de resultados, então acho que esse é o primeiro ponto importante. Como você bem ressaltou, nós tivemos Genial Quaest, Datafolha agora quinta-feira e ontem IPESP, e são institutos muito diferentes, com metodologias diferentes, dando resultados muito parecidos, para não dizer resultados iguais, se você considerar a margem de erro. Você acabou de comentar, por exemplo, que o IPESP tem uma margem de erro de 3,2 pontos. É uma margem de erro um pouco maior do que do Datafolha e do Genial Quaest, que são margem de erro de 2 pontos. Por quê? Metodologia. Genial Quaest e Datafolha, eles fazem o que chamam de pesquisa face a face. Eles têm um pesquisador na rua, indo, abordando as pessoas, enquanto que o IPESP faz pesquisa telefônica, liga para o telefone das pessoas, para o celular, o fixo ou o celular das pessoas, para fazer pergunta. E isso tende a dar uma margem de erro um pouco maior. Os especialistas em pesquisa dizem que é porque quando você faz uma linha de corte em relação a quem tem telefone, quem tem celular, essa amostra fica um pouco mais elitizada. Então isso tende a privilegiar um pouco o candidato que tem uma melhor penetração nas classes médias e altas, o que é o caso do presidente Bolsonaro. Então não é de se surpreender que ele se saia um pouco melhor em institutos como o IPESP, onde tem pesquisa telefônica, do que em institutos como Datafolha e Genial Quaest, onde você tem pesquisa presencial face a face. Então esse é o primeiro ponto. Mas mesmo assim, os resultados são praticamente idênticos. Você tem o presidente Lula aí variando entre 44, 43, 45, dependendo da pesquisa. Você tem o presidente Bolsonaro muito próximo aí de 25, 26, 23, 24, depende do instituto. E os outros bem atrás, não fazendo nem 2 dígitos. Os que seriam os 2 melhores colocados de terceira via, Ciro Gomes e Sérgio Moro, nenhum dos dois chega a 2 dígitos, estão variando de 7, 6, 9, enfim. E os outros é de 2% para baixo. Então, a fotografia que nós temos do momento hoje é que há um afunilamento da corrida entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Lula vai muito bem com mulheres, eleitores de baixa renda, eleitores de baixa escolaridade, moradores do Nordeste. Esse claramente é o forte dele. E até quem recebe auxílio, Brasil. Alexandre, desculpa a deselegância. Joe Biden fala agora ao vivo. A gente já volta com o Alexandre Borges e o comentário. O presidente dos Estados Unidos fala neste momento. Vamos acompanhar. Crianças agradecendo, isso faz a gente pensar. O povo ucraniano, foi o que uma das crianças disse, eles falam, rezem pelo meu pai, rezem pelo meu avô, rezem pelo meu irmão, porque ele está lá. Eu me lembro disso, de quando tem alguém numa zona de guerra e você reza todo dia e você espera não receber um telefonema. E são pessoas fantásticas. O que o senhor pensa do que está acontecendo em Mariupol? Eles não têm nada lá, eles estão sem nada. É inacreditável. O senhor lida todo dia com a questão do Vladimir Putin e olhando o que ele fez com esse povo. Ele é um açougueiro. É isso que ele é. Obrigado. Acompanhamos então a fala de Joe Biden. Diego Pavão, entendi direito ou Joe Biden chamou Vladimir Putin de açougueiro?
Foi isso mesmo que eu ouvi daqui. Elisa chamou de açougueiro. O presidente Joe Biden, inclusive, já tinha classificado Vladimir Putin como um criminoso de guerra. Então, mais uma declaração muito forte dos Estados Unidos e do presidente americano condenando as ações do presidente Vladimir Putin na Rússia. Foi o que a gente ouviu aqui. Chamou de açougueira. Na semana passada, uma repórter da Casa Branca havia perguntado se ele considerava Vladimir Putin um criminoso de guerra. Ele disse que não, mas depois voltou atrás, falou que sim, considerava sim um criminoso de guerra. Inclusive, os Estados Unidos já têm evidências muito fortes de crimes de guerra sendo cometidos na guerra da Ucrânia. As imagens mostram muito isso, né? A gente falava sobre isso mais cedo. As imagens mostram muito isso, os alvos atacados, os tipos de alvos atacados até agora mostram que há registro de mortos e a própria ONU tem sim registro de civis mortos no conflito até agora. Então, mais uma declaração muito forte do presidente Joe Biden em relação a Vladimir Putin, Elisa. Pois é, fortíssima. Açougueiro. Vladimir Putin é um açougueiro, palavras de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, chamando o presidente da Rússia de açougueiro. Lembrando que Joe Biden está na Polônia, está com alguns encontros na agenda, já conversou com o presidente, com integrantes do governo polonês e agora está conversando com refugiados ucranianos, refugiados da guerra, em um estádio em Varsóvia. Diego Pavão, até já. Já voltamos a conversar com o Diego. Nós estávamos aqui com o Alexandre Borges. Alexandre, Joe Biden passou no meio do caminho aqui e acho que emudecemos de alguma maneira ao ouvir Joe Biden chamar Putin de açougueiro, não é? É até bom falar para o nosso espectador que em português a gente usaria provavelmente carniceiro, né? Esse termo butcher, quando se usa lá no contexto de uma conversa em inglês, para falar isso, né? De alguém que é um assassino em massa, um carniceiro, é uma acusação muito pesada. Muito forte. Bom, mas voltando aqui para o nosso cenário eleitoral, nós estávamos falando sobre o quanto a inflação afeta, não é? Ao menos seria uma das hipóteses para esse momento, porque as 3 últimas pesquisas revelam praticamente um mesmo resultado, não é, Alexandre? Exatamente. Os resultados são muito parecidos. Então, a estratégia de campanha de cada um dos líderes é muito clara. Lula quer melhorar entre o eleitor de classe média, classe alta, o eleitor do sul, do centro-oeste. Aqui no sudeste ele vai bem, mas no sul e centro-oeste ele precisa melhorar. Então, ele atraiu Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, que vai muito bem nesses segmentos, na esperança de Geraldo Alckmin trazer votos desses segmentos onde ele precisa melhorar. O caso do presidente Bolsonaro também é claro, ele precisa melhorar no Nordeste, ele precisa melhorar com o público feminino. Então, ele indo cada vez mais com os auxílios, com os programas assistenciais, ele está tentando, junto com o pessoal do Centrão, né, que é basicamente quem coordena a campanha dele hoje, tentando melhorar nesses segmentos onde Lula é muito forte. Por exemplo, quem recebe Auxílio Brasil, se você fizer o corte na pesquisa para ver quem recebe Auxílio Brasil, 60% dos que recebem dizem votar no ex-presidente Lula. Então, é uma vantagem muito grande para ele. O presidente Bolsonaro tem a maior rejeição e o menor índice de preferência para um presidente que tenta a reeleição desde a redemocratização. Todos os que tentaram conseguiram. Fernando Henrique em 98, Lula em 2006, Dilma em 2014. Todos esses 3 que foram presidentes depois da redemocratização, que quiseram se reeleger, conseguiram. O presidente Bolsonaro está tentando, evidentemente, não ser o primeiro da história a não conseguir, mas ele tem ainda um longo chão para percorrer. Ele está fora? Não, não está. A caneta presidencial no Brasil é muito forte, tem muita tinta, ele pode ainda fazer muito por sua própria reeleição e como a terceira via não engatou, né? Você tem Ciro e Sérgio Moro ainda patinando entre 6%, 7%, 8%, a tendência é que muitos desses eleitores acabam se concentrando em Lula e também no presidente Bolsonaro. Essa é a fotografia do momento e a gente vai acompanhar o desenvolvimento. E, Alexandre, só para encerrar aqui a ideia, quando um trabalhador, uma trabalhadora vai até o supermercado, vê que não consegue comprar aquilo que anos atrás conseguia, começa a entender o poder da inflação nesse poder de compra diminuído, naturalmente projeta essa responsabilidade inteiramente a quem está sentado, independente de quem seja, né? Neste caso, Jair Bolsonaro.
As pesquisas indicam isso, né? Que de quem reprova o presidente, a grande maioria acha que o culpado dos problemas do país é o governo federal. Isso as pesquisas estão mostrando. E também é um problema, porque essa tática de dar auxílio, imaginando ter uma melhor receptividade desse público, parte desse dinheiro é engolido pela inflação. Então também esse público não sente tanto o auxílio, porque parte dele, infelizmente, quando ele vai ao mercado, quando ele vai comprar comida, quando ele vai comprar os produtos básicos para a sua vida, ele está vendo tudo aumentar. Então ele não consegue sentir de uma maneira assim tão forte essa entrada extra de dinheiro na conta. Alexandre Borges, comentarista aqui na CNN Brasil. Obrigada, viu, Alexandre?